nós obtemos com esta entrega a Deus, com esta escolha que fizemos, é querermos ser transformados por Ele, querermos ser renovados por Deus, tal e qual um vaso de barro. É isso que vamos agora entoar com o hino 304, um vaso de bênção. Oh
Bom dia, irmãos. É um bom vê-los de novo. Alguns eu vi ontem. Estamos nos encontrando aos sábados para ver quem é Jesus, o ser humano de Jesus, esse ser fantástico. E vamos continuar estudando o livro de Atos. E eu vou ler o texto, já vou dizer para os irmãos que domingo que pregar o mesmo texto. É que hoje o texto me chamou algumas particularidades. Então eu vou falar sobre essas particularidades e domingo nos debruçaremos com mais afinco no texto. Atos 19, na última vez nós estivemos falando sobre Apolo, e hoje nós vamos falar sobre Paulo. Atos 19, vamos até o versículo 7, e é muito importante nós olharmos esse texto. Vejam, aconteceu o quê? Estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Atos 19, 7? Não, de 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. Então aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que Tu nos ajudes a compreender a Tua palavra. Nós pedimos que Tu nos desafies a viver os ensinamentos da Tua palavra. Nós te pedimos que Tu nos dês ousadia para falarmos da Tua palavra. Desafia-nos nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. O texto ele é desafiador. Não deixe de ensinar. Não deixe de ensinar. Nós, irmãos, nós vemos Apolo no capítulo 18 sendo uma pessoa humilde, sendo um pregador extraordinário, e ele fica em Corinto. Paulo vai para Éfeso. Éfeso era uma grande cidade. Ela vivia do artefato religioso, do templo que havia ali e tudo. Era uma cidade cosmopolita, gente de todo canto. E nessa cidade Paulo investiu muito tempo. Uma das suas maiores e mais belas cartas foram escritas para essa cidade, para a igreja que estava lá, a igreja de Éfeso. E aqui nós encontramos Paulo encontrando um grupo de discípulos. E esses discípulos, o texto nos deixa claro que eles eram discípulos de João o Batista. Ou seja, eles tinham ensinado, haviam crido nos ensinamentos de João. O texto não diz que eles foram ensinados por João o Batista. Nós olhamos para Apolo também havia sido alguém que tinha sido ensinado nos ensinamentos, nos preceitos de João o Batista. E esses ensinamentos estavam se propagando e crescendo, do mesmo modo que os ensinamentos do Senhor Jesus. E Paulo encontra esses homens
e faz algumas perguntas. Primeiro, se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Eles dizem que nem sabiam o que era aquilo. Outra pergunta que ele faz então é: em quem vocês foram batizados? E eles vão responder que foram batizados no batismo de João. E daí Paulo apresenta Jesus para eles. Eles creem e são batizados. Enquanto Paulo impõe as mãos, vem sobre ele o Espírito Santo, sobre eles. E como característica e sinal de que eles receberam o Espírito Santo, eles falam em línguas e profetizam. Mas o que eu quero partilhar com os irmãos essa manhã? Por isso que eu disse que domingo que vem eu vou pregar no mesmo texto. A Zélia falou de relacionamento, e eu quero pegar sobre isso, sobre essa realidade relacional que existe. Vejam, a primeira lição que esse texto me diz, quando eu digo assim: não deixe de ensinar, eles são discípulos. Discípulo é aquele que aprende, é aquele que é disciplinado, é aquele que é ensinado. E Paulo é mestre. Note, a primeira preocupação de Paulo é ensinar aqueles discípulos a conhecerem Jesus Cristo. A nossa função, digamos, é ensinar as pessoas a caminharem e a conhecerem Jesus Cristo. Vejam, a razão de ser da igreja é a adoração. A missão da igreja é a proclamação do Evangelho. E enquanto proclama, ela ensina. Nós não existimos para evangelizar, nós existimos para adorar. No céu, nesse conceito de céu que nós temos, não vai ter evangelização, mas vai ter adoração, porque nós somos criados para adoração. Vejam, quando Jesus está concluindo o seu ministério, está sendo elevado aos céus, Jesus diz uma coisa muito importante que nós às vezes esquecemos. Ele diz: portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Sabe qual o grande desafio que nós temos como igreja? É nos tornarmos professores. É ensinar as pessoas a guardarem os ensinamentos de Cristo, a receberem esse ensinamento. Nós gostamos de proclamar, e quando a pessoa recebe o Evangelho, percebe quem é Jesus, nós achamos que está tudo bem e deixamos de acompanhá-los. Ensino exige dedicação. Paulo, quando fala sobre o dom do ensino, ele diz: haja dedicação. Dedicação no quê? No preparo. Porque para quem vai ensinar, precisa conhecer a matéria, precisa se preparar, precisa estar pronto a responder os questionamentos que são feitos, mas também precisa estar apto a fazer as perguntas certas, para saber onde a pessoa está falhando. Vejam, o texto é interessante. Ele diz que chegou a Éfeso e ele achou ali alguns discípulos. Ele deveria ficar bem contente. Opa, tem alguém que crê como eu. Aqui eu tenho uma igreja. Mas vejam, a primeira pergunta que ele faz: vocês receberam o Espírito Santo quando cresces? Ele diz: vocês creem, eu reconheço que vocês creem, mas deixa eu ver até onde vai a crença de vocês, até onde vocês foram ensinados. A resposta: olha,
desse sujeito, sabendo nem quem é, nem se existe. Segunda pergunta: então vocês foram batizados como? Em quê? Vocês creram? Vocês são meus irmãos na fé? Mas como assim? Ele disse: olha, nós fomos batizados no batismo de João. E vejam a capacidade de ensino de Paulo. Ele escuta isso e ele diz assim: João realizou esse batismo do arrependimento, você reconheceu os seus pecados, mas dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. E sabe uma coisa? Ele já veio, ele é Jesus. Amém. É isso que Paulo estava ensinando. Não deixe de ensinar. Parta de onde a pessoa conhece para onde ela não conhece. Não comece naquilo que ela não conhece para tentar explicar, fica mais difícil. Saia de onde ela conhece. Paulo partiu de onde eles, do fundamento da fé deles até Jesus. E foi explicando. E depois eles são batizados, ele impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Então, ensine, não deixe de ensinar as pessoas para que elas possam crescer e amadurecer na fé. Segunda realidade que o texto ensina, pensando na questão do relacionamento, é justamente isso. Para que eu e tu possamos ensinar, nós precisamos estar nos relacionando com as pessoas e estar perto delas. Hoje existe uma coisa chamada ensino à distância. E falar que nós precisamos estar próximos das pessoas e relacionando-nos com elas, fica meio desconexo quando a gente pensa no ensino à distância. Mas mesmo o ensino à distância, ele nos aproxima das pessoas. Nós vivemos na época do Meet, do Zoom, né, das chamadas via WhatsApp, e fazemos reuniões assim. Hoje já não saímos de casa, mas isso tem uma vantagem enorme. Isso nos leva para dentro da casa uns dos outros. Fazer uma pergunta e não precisam responder, só pensa. Nós somos um grupo bem pequenino. Me diga assim, no dedo das suas mãos, em quantas casas uns dos outros vocês já estiveram convivendo? Eu posso dizer que é bem pouco, sem medo de errar. Mas quando nós entramos para esse mundo do ensino à distância, nós abrimos a nossa câmera para estudar, para ver uns dos outros, nós estamos dentro da casa do outro. Ele nem me convidou para estar lá, mas eu estou lá. E quando nós decidimos ensinar, quando nós decidimos apoiar pessoas, nós decidimos caminhar com elas. Nós precisamos estar perto delas. Nós devemos conhecer quais são as suas necessidades e quais são as suas dúvidas. John Stott, ele tem um livro fantástico. Ouça o Espírito. Ouça o mundo. Quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo para a igreja? Quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo para ti, enquanto cristão? Quais são as perguntas que os teus irmãos na fé fazem para ti? Ontem nós estávamos vendo sobre Jesus, e alguém no meio vem meter o assunto política, e não faz isso comigo agora não. Né? Mas o que nós temos, o que a Bíblia nos ensina? Para sabermos a resposta,
nós temos que caminhar com a vida. Paulo respondeu para aqueles 12 discípulos, a partir do conhecimento deles, ele apresentou Jesus, mas o Jesus que as Escrituras anunciam. Qual Jesus que eu e tu estamos pregando? Quem é Jesus para nós? O que Jesus nós conhecemos? Quem é o Espírito Santo para nós? Porque ele vai falar do Espírito Santo e nós poucas vezes ouvimos falar do Espírito Santo também dentro das nossas igrejas. Porque nós vivemos numa bolha e pensamos que todo mundo que está dentro da igreja sabe tudo. Foi criado na igreja, está fazendo alguma coisa assim, foi criado, mas não foi ensinado a partir de casa. Porque não é a igreja que tem que dar formação, são os pais. O princípio da educação cristã não é na igreja, é em casa. Deuteronômio 6. E essas palavras ensinarás aos teus filhos, andando no caminho, ao sentar, ao levantar, ao deitar. São os pais. Mas hoje nós hipotecamos, vamos utilizar essa palavra, eu ia usar uma palavra mais dura, mas vamos pegar essa. Hipotecamos a educação religiosa dos nossos filhos, a igreja. Hipotecamos a educação dos nossos filhos, as escolas, e depois dizemos, mas o que aconteceu? É nossa responsabilidade. Nós devemos ser os primeiros orientadores, os primeiros mentores dos nossos filhos. Nós devemos estar em comunhão uns com os outros, ensinando-nos mutuamente, edificando-nos, como Paulo escreve aos Efésios, quando ele vai falar sobre dons espirituais, para que nós não possamos ser meninos, crianças, que são levadas por todo vento de doutrina. Mas para ensinar, é preciso dedicar-se às pessoas, entregar-se a elas. Nós estamos dispostos a isso? A sentar para tirar as dúvidas uns dos outros? Essa é a segunda lição que esse texto me ensina. Para ensinar é preciso relacionar-se, dedicar-se às pessoas. Mas há uma outra coisa que o texto me ensina, não é? Sobre a questão de ele tirar as dúvidas e tudo, estar acompanhando essas pessoas. Algo muito fantástico que Paulo vai ensinar é que tudo depende do agir sobrenatural de Deus. Ele conclui orando e mostrando a atuação de Deus através do Espírito Santo que vem sobre aqueles 12. Não somos nós que fazemos a obra. É o Espírito Santo de Deus através de nós. É o agir de Deus na minha vida, na tua vida. É o agir de Deus na vida da igreja. Mas para isso acontecer, nós devemos estar dispostos a obedecer a Deus. Notem, Paulo encontrou, a pergunta seria, onde é que ele encontrou esses discípulos? Interessante isso, né? Onde é que Paulo encontrou esses discípulos? Lucas diz assim, ali ele encontrou alguns discípulos. Agora vamos olhar o contexto do livro de Atos. Uma das coisas que nós encontramos sempre é que em toda a cidade que Paulo chegava, qual era a primeira coisa que ele fazia? Procurar a sinagoga. Procurar o local da adoração, o local do ensino. Qual a primeira coisa que nós fazemos
quando vamos para um local diferente, é procurar uma igreja. Eu lembro, certa vez eu falando com alguém que estava tirando férias, já aqui em Portugal, ele estava indo lá para o Algarve, todo contente, olha que bom, procura uma igreja lá embaixo, tudo. Ah, pastor, foi de férias. Sim. Ele está com ele. Ah, não, estou de férias. Ele disse, mas você vai tirar férias também da igreja de Deus? Ah, eu sempre tenho tempo para aproveitar, curtir, só tenho esse tempo. Ele disse, olha, ainda bem que Deus não tira férias da gente, né? Esse Deus disse assim, olha, vamos tirar uma semaninha de férias e vocês se arranjem. Gente, Paulo chegou e foi procurar a comunhão dos irmãos. Não é isso que o texto diz, mas pelo contexto nós podemos criar essa relação. O que nós fazemos? Nós buscamos a comunhão com quem? Nós procuramos quem? Será que nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus para que Ele nos leve para a comunhão dos nossos irmãos, para edificar e ser edificados por Ele? Será que nós estamos dispostos a aprender e a ensinar os nossos irmãos? Às vezes, uma das coisas que mais eu tenho dificuldade é encontrar pessoas que estão há 40, 50 anos dentro de uma igreja e dizem assim, mas eu não sei fazer isso. Mas como é que não sabe? Há 50 anos dentro da igreja, 50 anos supostamente professando essa fé e não sabe o que dizer sobre Jesus. Quem é Jesus que você crê? Ou realmente você crê em Jesus? Será que nós temos sede de aprender de Deus para poder proclamar esse Deus que faz maravilha na nossa vida? Essa é uma pergunta que eu creio que nós deveríamos nos fazer todos os domingos. Em que foi que tu creste? Em que foi ou em quem foi que tu creste? Por isso que eu defendo que nós devemos retornar a citar aquilo que nós temos como se fosse uma reza, e não é uma reza, é uma declaração de fé, chamada credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, no Espírito Santo. Isso é uma declaração de fé que para nós parece que não faz sentido, mas é um centro da nossa existência, porque Ele nos apresenta o Deus Trino, o Deus que operou na nossa salvação. E se nós olharmos, e como eu disse que Paulo está em Éfeso, se os irmãos olharem o capítulo 1 de Éfeso, do versículo 3 até o versículo 15, os irmãos vão ver a atuação do Deus Trino para a nossa salvação. Vamos perceber isso. Esse Deus Trino, né? O Deus que projeta a salvação, que envia Jesus, que é o nosso Salvador, e depois o processo e o selo do Espírito Santo. Paulo vai ensinando. As cartas de Paulo são para ensinar. Quem tu estás ensinando? Com quem tu estás tendo comunhão? Tens te deixado guiar pelo Espírito Santo de Deus? Nós temos que deixar de lado esse conceito de sagrado e profano.
Paulo diz que tudo é santo para os que são santos. Então, tudo aquilo que nós fazemos é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. Tudo. Um simples almoço, um simples encontro, um simples sorriso tem que servir para manifestar a glória de Deus. Apolo ficou em Corinto e ele estava evangelizando os judeus e provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Paulo saiu de Corinto para Éfeso, encontrou uns discípulos, interessou-se por eles, perguntou em que eles criam, disponibilizou-se a ser o professor deles e os ensinou. E porque ele se disponibilizou a ser professor deles, ele relacionou-se com eles e entregou-se a eles para conviver com eles, tirando as suas dúvidas, respondendo os seus questionamentos. Isso tudo aconteceu por causa do Espírito Santo de Deus que estava agindo nele. O Espírito Santo de Deus que também age em ti. E por que eu falei na sinagoga disso com relação? Veja no versículo 8, ele vai dizer isso. Durante 3 meses Paulo frequenta a sinagoga, local de encontro. Não deixou de estar em comunhão e comunidade dos seus. Meus irmãos, meus queridos irmãos, nós nos afirmamos Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nos afirmamos e dizemos que somos discípulos de Jesus. Aqueles que aprendem com Jesus. Aqueles que são servos de Jesus. E o nosso mestre, ele diz o seguinte, que nós devemos adorar a Deus. Mas enquanto adoramos a Deus, nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, ele diz assim, você tem que ensinar as pessoas. Você tem que ensinar as pessoas. Ele diz que, além de ensinar, você tem que se relacionar com elas, porque não existe ensino sem relacionamento. Não existe ensino sem relacionamento, sem vida próxima. Mas ele também diz que tudo tem que ser em obediência ao Senhor e ao agir do Espírito Santo. E eu e tu sejamos discípulo e discípulo de Jesus. Está pronto a ensinar, está pronto a ouvir os questionamentos. Que não deixa de se relacionar uns com os outros. Que não deixa de dar um abraço acolhedor. Mas também que não deixa de obedecer a voz do Espírito. Amém? Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo desafio que ela nos apresenta. Dá-nos essa capacidade de poder nos interessar pelas pessoas, procurar saber os questionamentos, as dúvidas, e capacita-nos para ter as respostas. E se não soubermos, dá-nos a humildade de dizer não sei, mas vou estudar. Eu quero aprender. Ajuda-nos a estar próximo das pessoas, a nos interessarmos por elas. Ajuda-nos a estar atentos ao agir do Espírito Santo na nossa vida. E não permite que em momento algum, Senhor, nós nos afastemos da comunhão da igreja e do teu povo. Leva-nos para os nossos lares. E que o amor de Deus
sua graça, a sua consolação e comunhão. Esteja com essa igreja, esteja com o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir o conjunto.